Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez estamos aqui para fazermos mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Canal este, queridos, que pertence à Igreja Pentecostal Primitiva. E aprove a Deus que hoje, pela sua infinita graça, nós estejamos aqui mais uma vez para fazermos mais um vídeo para que a palavra de Deus, a obra de Deus, venha continuar através deste canal. Sendo assim, queridos, vamos orar a Deus para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor esteja conosco, nos que recebem e em mim que eu vou pregar. Que o Espírito Santo venha fazer a sua obra através de nós. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai santo e maravilhoso, Papai querido, muito obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade concedida por Ti, Pai querido, para que a Tua palavra avance cada vez mais. Pai Santo, estamos aqui diante deste aparelho, na intenção, Pai Santo, de fazer mais um vídeo de pregação da Tua palavra, e que este vídeo chegue a todos aqueles que precisam ouvir da Tua palavra e tenham tempo de se preparar, meu Pai, para ir contigo para a glória. Ó Pai Santo, porque é deste assunto que Tu estás tratando, que Tu vem tratando, ó Pai, do arrebatamento da Tua igreja e a preparação de todos aqueles que Tu queres levar para morar contigo. E esta palavra, Pai Santo, que vai ser pregada nesta tarde, nada mais é do que com este interesse, ó Pai, que Tu venha preparar o Teu povo para ir para a glória, Pai, porque já a última hora e Tu estás fazendo isto. Jesus querido, Tu já fizestes a Tua parte, derramando o Teu sangue na cruz do Calvário e abrindo para nós a grande oportunidade de nos prepararmos, de correr para os Teus braços, ser lavado e purificado no Teu sangue e assim preparado para morar contigo no céu. Jesus querido, faça a Tua obra nesta tarde, pregue a Tua palavra e vá ao encontro de todos aqueles que precisam ouvir e receber, para que venham estar prontos para o dia final. Espírito Santo, faça isto, lança por terra todo o impedimento. Espírito Santo, e vai levando a Tua palavra conforme o Teu querer. Muito obrigada por tudo, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra desta tarde que nos deu o Espírito Santo está no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 47 até o 51, que diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glórias a Deus, queridos. Nesta palavra que Jesus nos fala esta tarde, algo muito profundo, Ele quer nos trazer, Ele quer nos falar. E o primeiro, queridos, que Jesus quer nos falar nesta tarde, a epígrafe desta palavra, ela diz: os primeiros apóstolos de Jesus. Naquele tempo que Jesus veio ao mundo, queridos, Ele iniciando o seu ministério da salvação, Ele selecionou os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Aqueles 12 homens, aqueles 11 homens que iriam comandar a obra de Jesus sobre a face da terra. E Ele selecionou aqueles 12 apóstolos e de maneira tão sobrenatural foi feito, queridos, aquela seleção. Ele foi chamando um por um, e cada um, queridos, se você ler esta passagem aqui do capítulo 1 de João, quando Jesus foi escolher os seus apóstolos, todos aqueles homens sabiam e conheciam e tinham certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Eram pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Eram homens, queridos, instruídos por Deus, ou seja, eram pessoas que amavam a Deus e já tinham conhecimento de Jesus.
Tanto é que quando Jesus chegou até cada um deles, eles sabiam que aquela pessoa, que aquele homem ali era o Filho de Deus. E quando chegou na ocasião, na vez de Natanael, aqui no versículo 47 diz, o versículo 1 dessa nossa palavra de hoje à tarde, diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Olha o que Jesus fala, queridos, de Natanael. Ele já chega com Natanael e já vai falando das qualidades de Natanael e falando, queridos, que Natanael era um verdadeiro israelita. Com isso nós vemos, queridos, que os primeiros, aqueles primeiros homens que participaram do início do Evangelho de Cristo sobre a face da terra não era qualquer pessoa. Eram pessoas, queridos, que já tinham um profundo com Deus. Eles já tinham um conhecimento, não de conhecer apenas a lei de Moisés, mas de ter uma intimidade com Deus. E quando Jesus fala que Natanael é um verdadeiro israelita, ele está falando que aquele israelita assumia realmente o papel para o qual ele foi chamado. Porque o povo de Israel, queridos, foi preparado para receber Jesus. Mas quando Jesus veio no mundo, a maioria deles, queridos, não eram espirituais, não tinham intimidade com Deus, não conheciam nada do sobrenatural e não passavam apenas de religiosos. Mas quando Jesus foi selecionar o seu povo, ele chegou, queridos, a homens que tinham intimidade com Deus, homens que já conheciam um profundo com Deus, a ponto de conhecer a Jesus de maneira sobrenatural. E este Natanael era um deles. E quando Jesus chega com este discípulo em especial, ele diz: esse aqui é um verdadeiro israelita, ou seja, esse aqui está cumprindo o papel para qual foi chamado. E o versículo 48 diz assim: disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Olha o que Jesus fala para Natanael. Aquilo que Jesus fala para Natanael, queridos, dá a entender que Jesus já havia recebido o Espírito Santo, é que Jesus já tinha os dons espirituais. E ele diz para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Só que Jesus, queridos, não viu Filipe naturalmente, ele não viu materialmente, passou ali e viu. Na realidade, ele viu Filipe de maneira espiritual. E o que Filipe, aliás, o que Natanael, ele viu a Natanael de maneira espiritual e não material, provando que Jesus já estava falando e agindo de maneira espiritual. Jesus já havia recebido o Espírito Santo em sua vida. E no versículo 49, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que diz aqui este versículo, queridos? Diante daquele esclarecimento que Jesus fala para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu já havia te visto. Antes disto, aliás, com esta confirmação de Jesus, Natanael chega à conclusão que realmente aquele homem, Jesus Cristo, era espiritual. Aquele homem tinha dons espirituais, o que levou Natanael a confirmar que Jesus realmente era o Filho de Deus. Por quê? Porque Natanael já estava vendo na vida de Jesus sinais de uma vida de um homem cheio do Espírito Santo. Então ali Filipe logo viu que Jesus não era natural, Jesus não era normal, ele tinha sobre ele dons espirituais, o que levava Natanael a crer que Jesus era realmente, de fato, espiritual, logo Jesus era o Filho de Deus. Então, aqui no versículo 50, Jesus responde e diz: Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Olha o que Jesus responde para Natanael.
Ele responde: porque tu viste este pequeno sinal sobrenatural quando eu te disse que te vi debaixo da figueira. Só com este pequeno sinal tu já crês? Coisas maiores tu verás. Não é apenas isto que tu vai ver, não é apenas este pequeno sinal, mas coisas grandes tu verás. E no versículo 51, Jesus diz: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha o que Jesus fala para Natanael. Se este pequeno sinal já te levou a crer, já te levou a constatar que eu sou o Filho de Deus, imagine o que tu vai ver daqui para diante. O que é que Jesus está falando para Natanael? Coisas imensas tu verás daqui para diante. Tu vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre mim, porque Jesus era o Filho de Deus. Então, queridos, desde aquele começo de ministério, quando Jesus escolheu os seus discípulos, e os discípulos já viam, os apóstolos já viam grandíssimos sinais sobre Jesus. Queridos, Jesus, ele subiu ao céu, mas o Espírito Santo que estava dando aquele poder a Jesus, ele ainda está aqui. E aquele Espírito, queridos, que dava aquele imenso poder a Jesus, que ligava o céu com a terra através de Jesus, esse Espírito foi passado para Pedro e automaticamente para todos os homens. Este Espírito, queridos, que estava com Jesus fazendo a obra através de Jesus, esse Espírito ainda está aqui. Natanael e os demais apóstolos e os demais discípulos, queridos, da época que Jesus veio iniciar o seu ministério, esses já se foram. Mas agora estamos nós aqui, queridos. E a responsabilidade de levar o evangelho de Jesus, o evangelho poderoso trazido por Jesus sobre a face da terra, ainda está sobre nós. Ainda está sobre os nossos ombros, homens da face desta terra. Porque quando Jesus veio ao mundo, queridos, ele veio trazendo para o homem a responsabilidade do Espírito Santo fazer a sua obra através deles. Olha que maravilha, olha que coisa grandiosa, queridos. Jesus, ele veio ao mundo nascido de mulher, entrou na raça humana e veio ensinar ao homem que o homem é um ser tão grande, é um ser tão sobrenatural, é um ser tão grandioso que ele tem o poder de receber o próprio Deus no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Queridos, nós fomos feitos para ser habitação do Espírito Santo. Mas nós também fomos contaminados pelo pecado no Jardim do Éden, mas isto, querido, não pôs fim no plano de Deus de usar o homem para levar o evangelho sobre a face da terra. Não pôs fim ao plano de Deus de sermos cheios do Espírito Santo, totalmente incorporados pelo Espírito Santo, a ponto de sermos capazes de ser usados por Ele e levar o evangelho poderoso de Deus, trazido por Jesus sobre a face da terra. O que isto significa, queridos? Que nós ainda estamos nesta condição, nós ainda temos esta condição, queridos. Agora é necessário que nós nos entreguemos a Deus verdadeiramente, corpo, alma e espírito, para que o Espírito Santo nos prepare, a ponto dele poder nos usar, para ele morar em nós, sermos a habitação dele e assim ele fazer a sua obra através de nós e dar continuidade ao evangelho de Cristo, o evangelho trazido por Jesus, ao evangelho da salvação. E assim levar este evangelho sobre a face da terra. E em busca, nestes últimos tempos, nessas últimas horas que nós vivemos sobre a face da terra, Deus está levantando um grande exército, preparando, capacitando, lavando no sangue do Cordeiro, enchendo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça
nestas últimas horas, queridos, nesses últimos tempos, a grande obra, queridos, de a recolher sobre a face da terra, a rebanhar da face da terra, todos aqueles que amam a Deus, que desejam se entregar verdadeiramente a Deus e assim ser preparados, queridos, para fazer a última obra de colheita para Deus na face desta terra. E juntamente com a obra de Deus, automaticamente também se preparar para ir ao céu, por ocasião do arrebatamento em que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, queridos, é a última hora. E Jesus está dando a cabo o seu plano de salvação sobre a face desta terra. Assim como ele começou levantando um grande grupo de discípulos liderados pelos apóstolos, novamente Jesus está levantando um grande exército, queridos, de pessoas, de discípulos liderados por apóstolos, queridos, que vão a reunir, queridos, todos aqueles que vão subir ao céu no arrebatamento. Portanto, amados, Jesus está precisando de duas coisas: pessoas que trabalhem nesta missão e de pessoas que realmente amem a Deus e queiram se entregar verdadeiramente para que sejam preparados para ir ao céu com Jesus. Porque aquele Jesus que falou com Natanael e disse: olha, Natanael, isto que tu está vendo, esse pequeno sinal que tu está vendo de saber que eu já sabia quem era tu quando te vi embaixo da figueira, isto não é nada diante do que tu vai ver daqui para diante. E assim, queridos, está acontecendo conosco nesta última hora. Este mesmo Jesus poderoso, grandioso em poder, ele ainda está no meio de nós, agindo através do seu Espírito Santo. E da mesma maneira que ele agiu naquele tempo, ele vai agir agora. Está agindo agora, arrebanhando um grande exército, queridos, de discípulos liderados por apóstolos, para terminar a sua obra de salvação da face da terra. E agora, o último passo é arrebanhar aqueles que vão subir no arrebatamento para os céus. E eu e você, queridos, estamos convocados para esta grande obra. Vamos nos colocar, querido, corpo, alma e espírito, verdadeiramente nas mãos do Senhor, para que Ele nos prepare e com seu Espírito Santo venha nos moldar, nos limpar, nos purificar com o sangue do Cordeiro e assim nos deixar preparados para fazer esta grande obra final e para irmos automaticamente, juntamente com aqueles que serão arrebatados. Que palavra maravilhosa, queridos, o Senhor nos dá nesta tarde. Que esta palavra alcance o seu coração. Se você chegar neste vídeo, chegar nesta palavra, queridos, é porque o Senhor está selecionando você também para este grande dia do arrebatamento, você ter condições de subir ao céu juntamente com o Espírito Santo. Palavra maravilhosa. Vamos agradecer a Deus neste momento por esta grandiosa mensagem que Ele nos traz nesta tarde. Vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai Santo, por esta grande palavra, por este grande despertamento. Pai Santo, é a última hora em que novamente Jesus volta a agir nesta face da terra, Senhor, trazendo este grande avivamento espiritual, para preparar todos aqueles que vão subir. Mas para isso também ele precisa levantar um grande exército para ser preparado e usado pelo Espírito Santo para levar sobre a terra o evangelho da salvação, o poderoso evangelho de Cristo. Pai Santo, vai em busca de todos aqueles que o coração deseja, vai em busca de todos aqueles que precisam ser libertos das garras do inferno, para que sejam usados para ti, para esta última hora, não só para ser salvos e ir no arrebatamento, mas para fazer esta grande obra final na face desta terra. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada pela tua palavra. Jesus, esta obra é tua, faz conforme a tua vontade, faz com que esta palavra chegue a todos aqueles que tu deseja alcançar com ela. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Querido, se você chegar neste vídeo
Assista este vídeo, querido, até o fim. Deixe o seu comentário, curta e compartilhe. E ore por nós, queridos, para que este canal, para que esta obra, queridos, chegue a todos aqueles a quem Deus deseja alcançar. Nos ajude nesta obra. Veja o vídeo, queridos, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe. E faça esta obra, queridos, junto conosco, orando e levando adiante. Nós agradecemos a todos, em nome de Jesus. Amém.